Pensei que era o Feu. Não é Feu. Não era o Feu, que não é o Feu. Sou professor terceiro dan de judô, faixa preta, e primeiro grau de Brasília Jiu-Jitsu. Hoje, graças a Deus, graças a vocês, e um pouquinho do que eu sei, eu estou entrando na curva do aprendizado agora, estou começando a aprender alguma coisa agora da vida, aprender alguma coisa agora do jiu-jitsu aí, do judô. Então, graças a Deus, um pouquinho que eu tenho aprendido, professor, eu tenho dividido, e dividindo eu aprendi a somar. Sempre que eu divido algo com alguém, eu somo. Às vezes nós achamos que quando nós vamos dividir o que nós temos, dividir o nosso dinheiro, dividir o nosso tempo, dividir o nosso conhecimento, às vezes nós caímos num alto engano que nós vamos perder algo ou alguma coisa. Ao contrário, quando eu divido, eu somo. Eu aprendi que quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo, eu estou revendo aquilo que eu já vi há muito tempo atrás e estou aprimorando um pouco daquilo que eu conheço, um pouco daquilo que eu sei. Graças a Deus, hoje o Felp DJ é o maior canal de jiu-jitsu do Brasil, né, galera? Então não tem canal maior que o meu canal no Brasil. Hoje nós somos em 100 mil inscritos, são mais de 450 vídeo-aulas, são mais de 450 posições diferentes, né? Raramente eu convido alguém para fazer a posição no meu canal, as posições geralmente sou eu que passo. Somos o quarto maior canal do mundo de jiu-jitsu. Se você pega o mundo inteiro, nós estamos lá, né? Na verdade, eu sou um representante de todos vocês, sou um representante do nosso país, Brasil, sou um representante da arte suave, sou um representante do judô, não sou mais do que nenhum dos senhores. A única coisa que difere nós que estamos aqui na frente, do faixa branca que está aí no fundo, é que nós não paramos. Nós tivemos o nosso ciclo de atleta, tivemos o nosso ciclo de competidor e agora estamos tendo o nosso ciclo de professor. Né? O professor fez 2 lutas lá no Brasileiro, falou que não deu para ele, e eu tenho certeza que não deu porque ele não tem se dedicado 100% às competições, ele se dedica a dar aula. Não dá para você ser um professor e ser um excelente competidor. Né? Todos os senhores vão ter que chegar a um determinado momento na vida de vocês e vocês vão ter que escolher o que vocês são. Se vocês casarem, vocês são maridos. Se vocês casarem senhoras, vocês vão ser esposas. Né? Já não dá mais para ter a vida de boemia, não dá para ter a vida livre, não dá para ter aquela liberdade. Se você for pai, ser pai, você vai ter que ser pai, presente. Senão você vai criar um mundo somente para o filho, somente para o mundo. Então todos nós temos que saber aonde que nós queremos chegar, né? O intuito não é somente a competição. Eu conheço muito como competidor bom que não sabe passar uma posição. Amigo meu, né? Desde a época que eu era da seleção brasileira de judô, amigo meu que parou de competir, que eu fui reserva dele na seleção, professor, e ele não sabe passar um Bonsuenegui, um Sotogari, ou uma imobilização de chão, porque ele sabe ir lá fazer e competir e ganhar, e é um tanque de guerra. Então, por trás do tanque de guerra tem pessoas como eu e você ensinando as outras pessoas, né? Então, o nosso esporte de defesa pessoal ele não pode ser somente ligado à competição, porque senão as portas da academia fecham. A gente tem que receber aqui o pai de família, tem que receber a criança que é gordinha, que sofre bullying na escola, tem que receber a menina que é muito magrinha, que é fraca, que é indefesa, que apanha das amiguinhas na escola. Então, o jiu-jitsu ele tem que servir para todos, né? O jiu-jitsu ele tem que servir desde o maior até o menor. Se ele não servir para isso, não é o jiu-jitsu, tá? Não é a arte marcial. Tem que aprimorar a mente da pessoa, né? O valentão tem que saber conter a valentia, né? O fortão tem que saber dosar a força.
O medroso tem que ter um pouquinho de coragem. Então eu sou muito valentão, eu passo um pouco da minha valentia para ele, que é muito covarde, entendeu? Ele passa um pouco do medo para mim, que sou muito corajoso, né? E todos vamos aprendendo uns com os outros, desde faixa branca até a faixa preta. Então isso que é a coisa mais maravilhosa no judô, no jiu-jitsu, né? O fraco se tornar forte e o forte respeitar o fraco. É você saber que você pode aniquilar com aquela pessoa na rua, mas você não o faz, porque você tem princípios. E aí acima dos seus princípios, né, vem a sua personalidade. Só que muitas das vezes a sua personalidade é ruim. Então você deixa os seus princípios sempre estar acima da sua personalidade. Então se você tiver princípio bom, aonde você for, você vai ser bom, você vai ser luz. Essa é a intenção. Tá? Vamos fazer um aquecimento aí, para a gente não ficar falando muito, conforme as técnicas nós vamos conversando. Vou passar algumas técnicas para vocês, tá? E aí, se sobrar um tempo, que com certeza vai sobrar, a gente faz um bloco, tá? Sem problema. A gente vai pegar os graduados aí, fazer uma linha com os senhores aí, se divertir com a gente, né? E aí todo mundo tem chance de rolar com todo mundo. Para a gente sair um pouco meio cansado daqui também. Como vocês treinam todo dia, eu prefiro então falar um pouco mais de filosofia, passar um pouco mais de posição, entendeu? E aí deixar a bola para o final. Tá? Então, isso só como gancho, isso que o professor falou muito importante. A gente tinha há um tempo atrás um rapaz já muito bom, um atleta forte, dedicado, mas você falou os princípios dele caíram por terra e vem até fazendo uma barbaridade na rua aí. Cidade, como é um cara conhecido, o jiu-jitsu deu uma notoriedade para ele, a vaidade subiu a cabeça e tem gente já de olho nele, querendo, porque ele está sendo um covarde. Primeiro você sabe uma arte, você utiliza uma pessoa que não sabe nada, você está sendo covarde. E quando você é covarde, você também dá autonomia para outras pessoas fazerem covardia com você. E até tenho medo disso acontecer, né? Que apesar dos pesares, a gente não quer o mal para quem já treinou. E é isso aí. Apesar de que somos uma equipe de competição, fala assim também que a gente tem um projeto na escola, onde, como é professor aqui, onde a gente crê que todos os faixas pretas, que é um sonho dos professores, é que a arte marcial vai atingir a escola. Hoje a molecadinha dá porrada se demora, o moleque bate na casa da professora. Com certeza uma aula de arte marcial isso não aconteceria. Um aluno de arte marcial, como um aluno nosso aqui, já chegou a defender a professora. O rapaz levantou para agredir a professora e ele defendeu, falou: você não vai bater na professora. Isso é arte marcial, tem que se difundir mais da nossa sociedade, né? Não é à toa que Abu Dhabi, o Sheik de Abu Dhabi, ele chama o professor brasileiro para dar aula no exército, para dar aula na escola, para dar aula na delegacia, da educação até o limite da resistência armada, né, militar, onde isso está implementado lá. E aqui a gente criou uma associação para que o poder público venha investir mais, poder angariar projetos, comprar tatame, comprar kimono, poder pagar um professor. E esse é o nosso sonho futuramente, difundir mais a modalidade aqui no Litoral Norte. E esse é o nosso convidado aí para ficar honrado. Fiquei muito honrado com o convite, com a recepção dos professores, do instrutor. E aonde você for, meu amigo, você é um representante do jiu-jitsu. Quando você coloca esse kimono, essa armadura, o judogi, você é um representante do jiu-jitsu, você é um representante do judô. Você pode ver que se sai um noticiário aí você vê lá, professor de jiu-jitsu agrediu a esposa. Às vezes nem fala o nome do cara, mas fala que o cara é professor de judô, professor de jiu-jitsu, ou professor de muay thai. A mídia pega a arte marcial dele, entendeu? Então você serve ou para alavancar, ou para ferrar com tudo, entendeu? Então é isso aí, tá? Vamos fazer um cumprimento aí, que eu esqueci. Tomei. Ei?
Sensei, ei, gosto. Para que os seus dias sejam longos na terra, certo? E a Bíblia fala do temor. O temor a Deus é o princípio de todas as coisas. E esse temor você aplica ele na sua vida em todas as áreas. Se você tem um professor, tá? E esse professor, ele é responsável pela sua tutela, ele é responsável por você, e esse professor ele não faz nada que desabone, né? Se esse professor, em primeiro lugar, ele se dá o respeito, se ele respeita a casa dele, a família dele, o lar dele, o ambiente onde ele vive, a cidade onde ele vive, as ruas onde ele passa, se ele paga, se ele não é um devedor, se ele não é uma pessoa caluniadora, se ele é uma pessoa que teme a Deus, que honra os seus alunos, que respeita os seus alunos, vocês têm que devolver tudo isso em dobro para o professor de vocês, para o pai de vocês, na escola, na faculdade, aonde quer que você pise o pé, se você é um samurai, você é uma pessoa que tem que honrar a sua faixa, que tem que honrar a sua conduta, que tem que honrar o seu caráter, que tem que honrar o seu casamento. Aonde você colocar o pé, cara, você é um judoca, você é um jiu-jitsu-ka, você vem de uma linhagem, de uma arte marcial fatal, uma arte marcial que quebra braço, quebra pescoço, quebra pé, estrangula, mata. Então você é uma arma ambulante, desde a faixa branca você já sabe fazer coisas que as pessoas aí fora não sabem. Então por isso você tem que ter uma cabeça boa, entendeu? Então hoje nós vamos passar posições fatais, posições que vão salvar a vida de vocês numa situação real, na competição, posições básicas, até posições mais elaboradas, entendeu? Mas nós vamos trabalhar uma didática só. No final da aula você vai ver que você fez 200 vezes a mesma posição e nem percebeu que você fez isso, tá? Se sobrar um tempo nós vamos rolar. Tem um monte de gente aqui que é visitante. Eu, por exemplo, tenho 40 anos, certo? Então você vai rolar com uma pessoa de 40 anos, independente da faixa dele, você vai rolar com uma pessoa aqui, ó, mais velha, uma pessoa faixa branca, você vai colocar o joelho na barriga dele, você não vai colocar o joelho na costela dele, entendeu? Você vai pegar ele no armlock, você vai calcular a sua força. Você pega uma montanha daquele tamanho ali, ó, entendeu? O cara é só músculo, e se ele deitar de uma vez no armlock numa pessoa igual ao nosso amigo que está ali, ó, né, vai quebrar o braço dele. A gente não precisa disso aqui. Isso é respeito, isso é ética, isso é caráter. E você pegou o cara na chave do braço, ele bate, é o seu braço, tá em jogo, bate. Se for eu bato, porque eu dou 5 aulas por dia, entendeu? Se eu não bater, quem vai colocar o leite lá em casa? Quem vai colocar o pão? Então bronca é ferramenta de otário, tá? Tem gente que espalha aí, que fala que faixa preta não pode bater com a faixa branca. E eu quero saber em que livro está escrito isso aí. Eu quero saber em que filosofia que está escrito isso aí. Eu quero saber em que arte marcial, que aprendizado está escrito isso aí. Você pega uma luta de MMA, você põe um cara que nunca lutou Muay Thai, você põe um faixa preta de jiu-jitsu ali. O cara que nunca lutou Muay Thai, vai lá e nocauteia um faixa preta de Muay Thai. Um cara que é lutador de Muay Thai vai lá e finaliza um cara, um lutador de jiu-jitsu, o cara nunca lutou jiu-jitsu. Então onde que está escrito? Você pega um cara de 20 anos que está preparado, que é competidor, nem que se ele for faixa azul, pega um faixa preta lá, igual eu de 40 anos, não vai pegar eu, porque não vai pegar mesmo. Mas pega um cara que só dá aula, que só vive de dar aula,
Rapaz, esses dias teve um treinão lá de graduado, me colocaram dentro da guarda do faixa azul lá. 5 minutos que eu saí da guarda do moleque, parecia um filme de terror, cara. Eu defendi o braço, o moleque vinha pro pescoço, eu defendi o pescoço, o moleque ia pro omoplata, eu defendi a omoplata, o moleque tava mordendo a minha orelha. Ele foi um teste de sobrevivência. Só que aí no final dos treinos, os caras apresentou o moleque, eu aqui o fulano, campeão mundial, campeão europeu, campeão pan-americano. Eu fiquei feliz, cara. Eu tava até meio triste. Eu falei, nossa, velho, não consegui sair da guarda desse moleque. Aí depois que apresentaram o menino, eu fiquei feliz dele não ter pego eu, não ter levado o braço, não ter levado o pescoço. Entendeu? Fiquei 10 anos sem competir, galera. 10 anos sem competir. Pô, cara, cheguei na final de 3 campeonatos que eu fui. Eu já achei que eu era o bom. Ganhei um, cheguei em 2 final. Aí achei que eu era o bom. Fui lá no Campeonato Paulista. Na primeira luta, nem medalhei, cara. Aí eu levei um ombro, fui embora sem um ombro para casa. Perdi por 2 pontos, tá? Então não existe, cara, o homem de ferro. Não é porque você é faixa preta que você não vai bater na sua vida. Não é porque você é um faixa azul que um faixa branca não vai te pegar. Não é porque você é um faixa roxa, um faixa marrom, que não pode aparecer um cara bom, um cara talentoso e te pegar. Esqueçam isso aí. Não está escrito homem de ferro na testa de ninguém. Entendeu? Dá o seu melhor no treino, dá o seu melhor na competição. Mas, meu, esquece essa história de apagar e não bater, sabe? Esquece essa história de deixar alguém instalar o seu braço, certo? Porque eu quero chegar nos meus 90 anos dando aula, treinando, que nem o meu professor. É isso que eu quero. Eu quero ver o meu filho treinar, eu quero ver o pai de família treinar. Entendeu? Eu não quero ver o pai de família começar hoje aqui com a gente e ficar 6 meses parado, cara, por causa de uma lesão no joelho, no calcanhar, no braço, na costela. Aonde você se machucou? Eu me machuquei lá no treino que o Fio estava dando aula. Eu fico chateado quando acontece essas coisas, principalmente quando um graduado machuca o camarada que não é graduado. Se é graduado, se põe em uma situação de risco, cara. Você precisa treinar, você precisa sobreviver. Deixa o cara pegar as suas costas. Deixa o cara pegar você uma posição de 100 kg, deixa o cara montar. Você vai ver que legal, você vai começar a treinar a saída montada, saída de 100 kg, saída do gancho das costas, deixa ele encaixar o marteleirão, entendeu? Se não, competição é diferente. Por que a gente não treina? A galera fica pedindo lá na internet, põe seus alunos aí para ver eles treinando. Eu não filmo meus alunos treinando. Por quê? Porque treino a gente não comenta. Treino não tem campeão, treino não tem vencedor. Treino, vocês são uma família, independente se ele é do bola de leve e eu sou da Nazarena, entendeu? Nós somos uma família, um ajudando o outro. Quem ajuda o campeão a ser campeão é o pai de família, porque ele pega o pai de família para treinar também. Você entendeu? Então, se você não tiver respeito, cara, vai chegar uma hora que você vai estar sozinho na academia, machucando todo mundo e não vai ter ninguém para treinar, cara. Você entendeu? Vocês já ouviram falar de atleta aí, por exemplo? Eu gosto do camarada, mas ele não gosta da força dele, que eu toquinho, cara. Ninguém quer treinar com ele. Pô, eu fui treinar com um amigo meu, cara, que chegou da Europa agora. O cara instalou meu joelho, que instalou até o cérebro, velho, sem ter necessidade. Eu peso 65 quilos, ele é faixa marrom, pesa 120. Não tinha necessidade dele instalar, ele instalou. E olha que amigo meu, hein, cara. Entendeu? Então, muito amigo, né? Muito amigo, né, cara? Então, a gente não pode ser assim, galera. Beleza? Não se esqueçam disso. Se você não se esquecer disso aí, você vai longe em todas as áreas da sua vida. Respeite o professor que está lá na escola, passando a fórmula da matemática, ou o professor que está aqui se dedicando a vocês. Você entendeu? Hoje o ser humano ele vive uma época do copo descartável, cara. O professor Anderson falou uma coisa para mim que eu não gostei, eu vou treinar com o professor tal. Sabe o que eu faço? Eu não aceito na minha academia. Tem um projeto social lá, tem mais de 200 alunos, cara. A molecada dura, velho. Mas, cara, a molecada respeita, a molecada cumprimenta antes de entrar, cumprimenta antes de sair, pergunta se pode tomar água, cara. Molecada, sabe, honra o que ganha, né? Dou aula num clube particular que eu já cheguei assim com a diretoria, passou pra mim, vem cá. Pastor, ó, você vai sair do meu tatame, certo? E você ficar 1 semana de suspensão. Aí foi o pai e a mãe lá na diretoria. Foi o pai e a mãe lá na diretoria. Falou, vocês falam pro professor que meu filho vai treinar, você entendeu?
ou eu vou cancelar meu título. A diretoria me chamou e falou assim: ó, professor, você vai ter que voltar atrás. Eu falei: então vocês vão ter que chamar outro professor, porque eu não vou voltar atrás. Então você está uma semana de castigo, beleza? Daqui uma semana você volta a treinar. Senão a minha palavra não tem valor. Se eu falar um não para o meu filho e tiver que falar o segundo não, o terceiro não, o quarto não, o quinto não, onde já se viu? O meu primeiro não é igualzinho o 10º não. Então o meu primeiro não ele tem que valer a pena. Aí eu tô. O não é não. Pronto, acabou. Não vai, não faz. Porque se eu falar não põe o dedo na tomada e ele pôr, aí vocês já sabem o que acontece. O professor de vocês quer o melhor para vocês. O pai de vocês quer o melhor para vocês. Deus quer o melhor para vocês. Às vezes a gente fala não, que é para preservar a vida de vocês. Tá? Beleza? Então olha aqui. A parte mais importante, por incrível que pareça, que vocês vão guardar para a vida inteira de vocês é aquilo que vocês ouvem, é aquilo que vocês veem. É comprovado cientificamente que 70% do ser humano aprende olhando. Então, na hora que o professor estiver passando a posição, tá? Presta atenção, porque 70% do aprendizado do ser humano é olhando, a gente aprende. Às vezes você fica assustado e vai para o seu filho lá e fala para a sua mulher: pô, mas onde é que ele aprendeu a fazer isso aí? Aí a sua mulher fala: ele viu no desenho animado. Ele viu na televisão. Não precisou ninguém ensinar, ele viu. Então só dele ver, e é isso que vocês têm que entender. Na hora que estiver passando a posição aqui, tem que ver e ouvir. A hora que estiver falando, cara, guarda o que estiver ouvindo para dentro, porque eu tenho certeza que vocês não estão ouvindo besteira. Vocês estão ouvindo coisas que eu vi, coisas que eu vivi e coisas que eu tenho vivido, e que vai servir para a vida inteira de vocês, principalmente para aqueles que quiserem ser professor, tá? Porque o dia a competição vai acabar, né? Eu fui atleta profissional de judô, tá? Eu lutei em 3 países, lutei profissional por Portugal, tá? Fiquei 1 ano e meio lutando em Portugal, e quase ninguém sabe que eu fui atleta profissional. Isso aí ficou há 15 anos para trás. Por isso que o seu foco não pode ser somente a competição. Se eu perguntar para vocês quem foram todos os campeões peso a peso do ano passado, vocês não vão me responder. A maioria de vocês nem sabe. Talvez vocês vão lembrar aí um ou outro nome: Leandro Lô, Bochecha. O resto vocês vão esquecer, vocês não sabem. Às vezes a gente fica focado só numa coisa, e não é só aquela coisa. Você tem que aprender do básico ao acabamento. Entendeu? Ninguém pode morar numa casa mal acabada, tudo rebocado. Não mora. Mas todo mundo sabe que está faltando alguma coisa, tá? Porque ficou só ali no básico. Então tem que ter do básico ao acabamento. Beleza? Como você chama? Está aqui o Wagner, tá? A faixa marrom. Ele é técnico, ele sabe trabalhar essa posição dos 100 quilos. Todo mundo concorda com os 100 quilos que ele fez aqui? Está uma posição bacana, está bem estabilizado. Então, enquanto ele estiver nessa posição aqui, beleza? Não adianta eu querer me mexer. Trava um pouco mais aqui, para deixar eu ver. Aí. Agora tá justo, certo? Por mais que eu queira fazer a fuga de quadril aqui, eu não consigo, beleza? Vamos combinar uma coisa. Sempre que a gente tiver que passar essa mão aqui, ó. Nós não vamos passar por aqui, ó, dando tchau para ele. Nós vamos criar o hábito de passar essa mão ou por dentro, às vezes ele está fechado aqui, nós vamos passar ela por fora. Pode penteando o cabelo dele. Cara bonito. Bonito. Essa mão aqui também não tá para dar tchau, não. Ela tá presa, ela não entra. Tá vendo? Então aqui eu jogo muita força fora. Fico fazendo muita força fora. Quando eu vou querer empurrar o rosto dele aqui, ó. Aí, ó. Eu dou a mão para ele no americano. Acontece com vocês aí? Acontece com algum de vocês isso aqui? Passar a mão por aqui, de vez em quando tomar uma americana e não sabe onde fez? Acontece com os faixa branca aí, galera? Então, essa mão aqui, ó. Essa mão aqui você está falando, pega aí uma americana, certo? Então, vem ou por dentro, ou vem penteando ele aqui. Ele precisa se mexer. Se mexe aí para fazer um ataque. Se ele ficar aqui, ó,
toda hora volta lá. Se ele ficar aqui, o árbitro, o que o árbitro vai falar para ele? Lute, combate. Então ele precisa se mexer, se mexe. A hora que ele se mexe, tá aqui, ó, já supino ele. O pé que está perto, entra. Aqui eu tenho várias posições. Eu tenho uma reposição de meia guarda, beleza? Tá? E eu tenho essa posição aqui que eu estou supinando ele. Como você chama? Wagner, volta agora, para 100 quilos. Volta. Não volta mais, né, galera? A gente tem várias posições aqui. Inclusive a gente tem, ó, posições para raspar e para finalizar. Tá? Nós vamos trabalhar isso aqui agora 5 vezes cada um. Mas como que nós vamos trabalhar? Somente a hora que o adversário se mexer. Jefferson, por favor, Wagner poder ver. Então, olha lá. O Jefferson é a mesma coisa, é técnico. Enquanto ele, ó, eu estou sentindo a pressão dele, tá difícil até para eu falar. O que eu vou fazer aqui da pressão? Não vou fazer nada, galera. Como é que eu vou? Né? Alguém concorda comigo? Alguém já tentou sair do 100 kg assim, ó? O camarada estabilizado e não consegue sair? Principalmente se for fraco, que nem eu, 60 kg. Agora é o seguinte: o Jefferson ele vai ter que atacar. Ataca, Jefferson. Volta aí pro 100 kg. Está na roça. Então, o que eu quero provar com isso? Se a arte é suave, se a gente está fazendo uma arte suave, está igual para mim, está igual para ele. As chances são iguais. Só que existe uma coisa chamada contra-ataque. E o karateka faz muito bem isso. Para todo ataque existe um. Para todo ataque existe um. Para todo ataque existe um. Então, beleza. A primeira posição que o camarada me pegou lá do Cícero Costa, lá no Campeonato Paulista, foi no 100 kg. Ele raspou e pegou os 100 kg. Eu consegui inverter facilmente. Por quê? Porque ele precisou fazer um ataque. E quando ele fez um ataque, eu inverti a posição facilmente. Só que com a posição de 100 kg, todo mundo confunde, acha que aqui o camarada já está ganhando 2 pontos, e não está. Só vale 2 pontos a partir do momento que ele estiver na minha guarda. Se eu sair da guarda dele e passar para o 100 kg, são 3 pontos só da passagem da guarda. Não adianta ele ficar gritando lá, 2 pontos, mas não vai dar nunca. Entendeu? Agora, se tiver uma raspagem, é o ponto da raspagem. Ou se tiver uma passagem, é o ponto da passagem. 100 kg não existe ponto. Então o que você tem que fazer? Você está ali preso no 100 kg, camarada? Tem crise, mano. Fica sossegado. 100 kg não é ponto. Muito pelo contrário, se o camarada ficar paradão aqui, o problema é dele. Porque ele não está pontuando aqui. Então ele vai ter que fazer um ataque. Certo? Então a hora que ele for fazer um ataque, a hora que eu me mexer, ninguém para mais esse movimento. Olha só. O pessoal que está aí fora pode entrar. O que nós vamos combinar? O camarada que está aqui em cima vai segurar. Segurou, a gente tenta sair. Aí quem está aqui embaixo vai falar, ataca aí. Atacou. Entra o joelho e faz aqui, ó. Os 2 cotovelos entram. Um no pescoço e o outro aqui. Ô professor Anderson, faz favor. Fica aí, Jefferson. Põe as 2 mãos na costa do Jefferson e força ele para voltar aí. Tá ruim para quem aí, Jefferson? Ele não vai tentar voltar aqui, galera? Olha lá, vai, Jefferson. Tá? Nós vamos fazer isso e a partir desse movimento, vocês viram que dá a reposição, dá a raspagem. E aí, Pablinho, ó. Aí, galera, salve de palmas pro Pablo. Outro dia me deu a honra de fazer um rolo, né, cara? E abriu a academia dele para mim e se tornou um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa com qual eu respeito muito. Obrigado, viu, Paulo, por você ter vindo.
Olha faixa preta aqui, vou ficar de kimono aí. Professor, qual que é o nome do senhor? Ô, Trajano, me fala bem do senhor, do professor Grivan. Aí, desculpa a demora, imagina. Você tem às 6h30, aí ó. Pessoal, cumprimento o professor Trajano. Tem mais algum professor aí? A Bíblia fala para a gente honrar quem é digno de honra, né, gente? Ninguém chega na faixa preta assim, de babão, de maré, né, cara? Então são pessoas que são dignas de honra aí. Então, todo mundo entendeu essa parte? Tá? Vocês vão ver aonde esse exercício vai parar, galera. Depois vocês vão me agradecer pro resto da vida. Tá? Então isso aí vai salvar a vida de vocês no rolo. Ok? Enquanto ele está aqui, galera, adianta eu tentar fazer alguma coisa, dar um upa. Adianta? Não. Tá? Trava esse meu cotovelo aqui. Aí. Onde tem que esse meu? Aí. Tá travadão, né? E tranquilo, não tem nada aqui. Ele vai precisar se mexer. Se mexeu, tem que ser rápido. Os dois cotovelos entrou. Ó, esse entrou e esse entrou. Se quiser fazer, passa aqui por baixo, que entrou mais ainda. Tá? Só isso aqui que vocês vão fazer. De preferência, tira as costas do chão, né? Meia guarda boa, meia guarda quando eu estou na lateral pro camarada, não com as costas no chão. Já cria o hábito de ficar com o ombro no chão, tá? Quando quiser melhorar ela mais ainda, cotovelo no chão, beleza? Cria esse hábito, galera. Nunca faz meia guarda aqui, ó, de costa no chão, não, tá? É ruim. Bora fazer. O que eu acho mais importante, vamos trabalhar aqui, ó, umas 2 ou 3 finalizações, pelo menos umas 3 finalizações saindo do 100 kg, porque de faixa branca a faixa preta sofre essa posição. A outra passagem de guarda, com o joelho na barriga, vai sofrer. Quem viu a penúltima luta aí do Honório, o Herbert, entendeu? Viu que o Honório fez a passagem de guarda, pegou o Herbert no 100 kg e acabou. O Herbert não saiu mais, perdeu a luta ali. Entendeu? Se eu não me engano, era o sul-americano. Mas agora, 2017 agora. Ah? Alguém viu? Você viu? A estrela sinistra. Isso! Segurou, ligou a estrela e caiu aqui. O Herbert estava ganhando. E o Herbert estava ganhando, caiu aqui no 100 kg. Já era. E não conseguiu sair do 100 kg. Tá? E geralmente, por que eu falo para vocês? Eu gosto de falar olhando no olho assim, do senhor assim. Eu falo porque é uma posição que eu tenho êxito. O cara pode ter 120 kg, pegando 100 kg que eu vou sair desse jeitinho que eu passei para vocês. Vou esperar o camarada se mexer, na hora que ele se mexeu, eu vou entrar caramba. Eu tenho lá, repito, 40 kg, não treino mais, só dou aula, certo? 40 anos, 40 kg não, 40 anos, 65 kg. Se eu tiver um pouquinho de manha, gente, né? Não dá. Olha o taco do molecada aí, não dá nem pra brincar mais. Então, a gente tem que saber a hora de fazer a força, né? Tem que saber a hora de explodir. Se eu der 3 de explosão, acabou, gente. Então vamos fazer aqui, ó, finalização. Olha lá, ele se mexeu, eu enfiei o joelho aqui. Agora, essa mão dele vem aqui, ó, geralmente, ó, tá vendo? Na minha gola, no meu peito. Vou continuar aqui, a mão de baixo, tá todo mundo vendo aí, ó? Joelho, dá uma empurradinha nele pra mão de baixo pegar aqui, ó, no pulso, certo? Todo mundo tá vendo? Essa mão que tava aqui embaixo, ó, fecha aí. Ó, eu empurro ele, pego e venho com a mão aqui. Esse joelho aqui, galera, entra mais. Se ele posturar, melhor pra mim. Pegou. Se ele for para lá, pegou. Tá? Detalhe, na hora de descer, joelho fechado, não desce o corpo para depois puxar o braço. Tá? Quando você desce o corpo, puxa o braço depois, acontece isso aqui, ó. Fica aí. Levanta o braço, qual o espaço. Vou voltar na mesma posição, pode ficar aí, gente. Precisa me ajudar. Ó. Olha aqui, olha pro Jefferson, na hora que eu desço. Olha aqui o braço do Jefferson, com o meu braço aberto. Olha aqui com a minha perna aberta.
Aqui o braço do Jefferson com a minha perna fechada. Olha com a minha perna aberta. Ó, com distância. Bate. E vai sair. Então, se o camarada deitou lá, aqui ó, nós não vamos descer, nós vamos descer com o braço dele colado aqui, nós. Ele vai bater no vecino. Vamos fazer, vem cá, Wagner, por favor, o Jefferson poder ver. Olha lá, ele se mexeu, vou fazer bem devagarzinho, se mexe devagar. O cotovelo entrou, galera. O cotovelo entrou, quadril fugiu, joelho entrou. Aqui, ó. Cria um espaço, enfio minha mão aqui, põe a mão no meu peito, porque ele quer me voltar pro chão dela. Ah, quer me voltar pro chão. A hora que ele põe a mão aqui para me voltar, mão com mão, sobe a perna. Quando sobe a perna, o quadril sobe também, tá? O quadril sobe. E agora, esse joelho que está lá, ele vem fechando. Olha lá, vem fechando. Aqui, ó. Se ele posturar a postura, pode vir para lá. Se ele deitar, senta primeiro. Combinado? Senta primeiro. Não precisa ter pressa. Aí vem puxando. Olha ele andando para mim. Trazendo ele com o pé? Com tudo, com o braço, com tudo. Olha lá. Tá? Por isso não segura no pano. Segura no pulso. Dedão na palma da mão. Dedão com dedão. Certo? Se não der para pegar na palma da mão, fecha aí. Mão com mão. Mão aqui. Nunca com o joelho aberto. Sempre com o joelho fechado. Olha a mão esquerda aí como sobe. Olha como desce. Olha como sobe. Beleza? Todo mundo entendeu? A posição está clara, né? Bora fazer. Vou fazer essa aqui. Eu falei que vai chegar no final da noite, vocês vão ter feito 200 vezes a posição e vão estar felizes da vida. O importante, pessoal, da didática, o importante, vocês têm que colocar na mente de vocês, tá? Que só vai levar à perfeição a repetição. O segredo da nossa arte marcial é a repetição. Só que se você fizer errado, tá? E você fizer 1000 vezes errado, eu sinto lamento e choro. Mesmo que você não tenha feito nenhuma vez, certo? Você aprendeu errado, e tem mais uma notícia triste, vai dar trabalho para eles fazerem que você aprendeu errado. Professor, obrigado pelas palavras. Eu falo isso todo tempo. Inclusive os professores que estão aí, inclusive são mais graduados que eu, podem me corrigir, tá? Qualquer coisa. Pessoal, estou à disposição de vocês, tá? Qualquer professor aí mais graduado pode estar me corrigindo, tá? Menos graduado não. Menos graduado, se quiser me chamar no plano depois, tudo bem. Isso aí se chama ética. Mas qualquer professor pode acrescentar, pode parar a posição a qualquer minuto, pode acrescentar, pode elaborar, pode introduzir movimentação a mais, movimentação a menos, ok? Graças a Deus, pessoal, eu estou vindo aí do meu último seminário. Você vê, né? Eu sou um homem pequeno, de uma cidade pequena, com pretensões pequenas. O meu intuito, quando eu comecei a fazer o meu trabalho na internet, é porque realmente eu não achava nada, cara. A coisa mais difícil era eu achar uma posição na internet, professor. E eu falava assim, não é possível, cara, que a galera ensina desse jeito, não é possível que a galera faz isso. Eu procurava uma posição, nem todas, tem posição boa, pessoal. E a internet nunca, uma posição minha na internet nunca vai substituir uma aula de um professor de vocês, de um graduado, de um instrutor marrom, roxa. Nunca. Ela vai agregar, mas tem que ter o toque do professor, tem que ter a didática do professor, tem que ter o ajuste do professor ali. Mas então, a minha intenção foi de agregar.
Né? Eu não tinha pretensão de ser o maior canal de jiu-jitsu e de judô do Brasil. Nunca, jamais. Hoje, pessoal, eu saio da minha cidade, que é uma cidade de 80 mil habitantes, e eu vou dar seminário em São Paulo, capital. Esse ano eu já dei, que amor? Três seminários em São Paulo, capital, diante de mestre coral do 7º ano. E eu perguntar para o mestre assim: mestre, o senhor tem alguma coisa para acrescentar? E o mestre falar: hoje eu vi o jiu-jitsu acontecer. Então, para mim é uma honra. Uma pessoa pequena, numa cidade pequena, com pequenas pretensões, sair de uma cidade pequena de 80 mil habitantes, que tem 20 associações, 20 academias, e ir para São Paulo, dar seminário, cobrar o que um Grace cobra, você entendeu? Ir para Manaus, ir para Fortaleza, e dar seminário numa cidade onde existe 1 milhão de professores lá. Você entendeu? Isso só mostra que eu estou no caminho certo, galera. Sabe? É só Deus que faz essas coisas mediante a competência do homem, mediante o trabalho honesto, mediante ao caráter. Então, poxa vida, eu só tenho a agradecer primeiramente a confiança dos senhores estar aqui e compartilhar essa alegria com os senhores. Que eu já dei seminário perante mestre, 2, 3 mestres, 7º grau, faixa coral, e chegar no final do seminário e o mestre bater palma. Então, eu até me emociono com certas coisas, porque eu jamais imaginei que eu ia chegar. E isso aí é graças a Deus, é graças a vocês, é graças às oportunidades que a vida tem me dado. E eu tenho tentado retribuir a Deus dessa maneira. Né? Às vezes dando livremente aquilo que eu ganhei livremente. Muitas das vezes eu tenho que cobrar porque as pessoas, né, não é o que elas recebendo hoje. Recebendo é deficiente, eu não estou ganhando nada para estar aqui, pelo contrário, eu estou pagando para estar aqui. Estou pagando para estar aqui. Mas eu posso pagar até R$1.000 para estar aqui, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Que é uma semente plantada em terra boa. Que aqui, através dessas palavras de hoje, muitas vidas vão mudar, muitas pessoas vão mudar, muitos casamentos vão mudar, muita mentalidade, muito nego chucro, bruto, vai mudar. Você entendeu? E isso aí para mim não tem preço. Os testemunhos que eu ponho, galera, nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, entendeu? Em todas as áreas, de várias pessoas, de criança até burro velho. Diz que burro velho não aprende truque novo. É mentira, aprende sim. É só você conversar com jeito, falar com jeito, mostrar a verdade para o camarada. A palavra de Deus fala que a verdade cura, liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O problema é que muitas vezes nós conhecemos a verdade, mas nós não vivemos a verdade. Então o negócio é conhecer a verdade e viver a verdade. Aí a sua vida vai se tornar verdade. Não só para você em primeiro lugar, mas para muitas pessoas. Tá? Então nós fizemos aqui uma fuga, fizemos uma raspagem, fizemos uma finalização, vamos fazer outra finalização. Então nós estamos aqui. Pesou e ele teve que se mexer para atacar. Fizemos a fuga. Ele vai tentar voltar agora. Só que dessa vez a gente sabe que luta é luta lá. Ele não colocou a mão no meu peito. Presta atenção na movimentação. Lembra que eu falei que aqui ele não volta mais? Agora eu coloquei meus 2 pés no chão. Meus 2 pés no chão. Como que você chama, Igor? Danilo, força ele para voltar. Cuidado que eu estou com a clavícula quebrada, mas força. Aí, não volta. Então não é força, galera. Pode soltar. Mantenha essa posição. Presta atenção na movimentação. A mão que está aqui, ó. A mão que está aqui, próxima à faixa, entra. A mão que está fora, puxa. Mão aqui.
Vem, vai. Penteando o cabelo dele na hora que ele se mexeu. Vocês estão vendo que eu não preciso pedir para ele criar o espaço, ele cria o espaço para mim. Ele me dá uma oportunidade, ele cria uma oportunidade de eu contra-atacá-lo. Volta. Chega o quadril, próximo no chão. Por que eu não faço para o outro lado? Porque do outro lado ele tem apoio. Estou repetindo essa posição e falando um pouco, porque é uma posição que a galera tem que gravar. Não preciso tirar as costas do chão. Eu preciso dessa sustentação aqui, ó, né? Essa sustentação aqui. É por aqui, ó, que meu corpo sai. Essa mesma sustentação traz ele de volta. Traz ele. Essa mão. Quanto mais essa mão entrar, mais traz ele. Fecha. Se eu for para lá, é burrice. Não vai. É para cá que ele não tem braço. Ó, peguei ele porque ele é branquinho. É a sustentação, chama reposição de cutelo, tá? Aqui, ó, eles pegam no bombo de Adão dele, no bombo de Adão dele aqui, ó, no bombom dele. Então fica ruim para ele. Mesmo que ele seja dar mais forte, ele vai vir aqui, vira o pescoço para lá, ou do outro lado também. Aí você força o queixo, cotovelo no queixo, entendeu? Essa mão que está aqui, galera, tem que passar pro lado de lá, embaixo da axila dele. Grava isso aqui, ó, embaixo do sovaco dele. Tá? Aqui está sustentando ele. Está sustentando, não precisa de muito espaço. Eu fico numa posição tipo norte-sul. Tipo norte-sul não, norte-sul. Gravaram essa posição aqui? Olha só, esse braço que está livre não é para dar tchau para a galera, não. Esse braço aqui, ó, eu vou entregar a mão que está lá no pescoço dele, o meu bíceps. Essa mão que está aqui, ó, não é para dar tchau para a galera, não. Vem chapada na costela dele. E agora, ó, eu vou fugir o meu quadril para lá. Vou parar nessa posição. O peito do meu tronco vai aqui, ó, no bíceps dele, no tríceps dele. Aperto e vou chegando no meu quadril no chão. Pode ser um incrível Hulk, tá? Vai bater. Se não bater, vai apagar. Bora fazer. Vocês não estão vendo? Fala, professor, vira pra cá. Faz favor, professor. Faz pra esse lado aqui. Entendeu? Eu tô aqui para servir vocês. A Bíblia fala que o servo é o que é o maior no reino de Deus, né? Então, o maior exemplo disso aí foi o próprio Jesus, o próprio Cristo, né? Ele veio totalmente Deus nesse mundo e totalmente homem. Podia ter aniquilado, podia ter feito, ter dado ordem aos anjos dele para que destruísse tudo, mas ao mesmo tempo ele se despiu da sua glória, do seu poder, foi humilde até a morte de cruz, foi obediente, né? Ninguém poderia matar o próprio Deus. Como que você vai matar a própria vida? Não tem como você matar o doador da vida, o grande eu sou, o Criador, que antes que houvesse, ele já era. Então como que você vai matar o Criador? Como que você vai matar o próprio Deus? Como que você vai matar o doador da vida, o dono da vida? Não tem como matar, se a vida emana dele, flui dele, tudo para ele, por ele, e para ele são todas as coisas. Então, ele se entregou, né? Então não é porque eu sou faixa preta aqui, que eu sou o bambambam, que eu sou o dono da boca, que eu sou o conhecedor, que eu sou o dono da verdade, não. Eu estou aqui para servir vocês. Eu peguei a faixa preta, eu parei de competir, eu parei de treinar para servir os meus alunos, para que ele fosse a vez deles. A minha vez já foi, entendeu? Então eu estou aqui para isso.
antes de Jesus me alcançar, né, porque não fui eu que achei Jesus, foi ele que me achou. Estava numa situação tão degradante que ele que me encontrou. Então, antes dele me encontrar, já tinha um pastor, já tinha um homem de Deus, um servo de Deus, pregando a palavra, falando, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Eu cheguei lá e encontrei esse camarada falando através da vida dele, minha vida foi tocada, entendeu? E hoje é a minha vez de dar continuidade. E assim como eu não vou conseguir dar aula a vida inteira, amanhã é a sua vez, né? Amanhã é a vez do, cadê o lemãozinho do cabelo engraçado, olha lá, tá vendo? Às vezes ninguém dá valor nele, né? Ele vai ter a vida dele, ele vai ter os problemas dele, vai ter as glórias dele, os dias de luta, os dias de vitória, ninguém dá valor nele, mas amanhã é ele que está aqui no meu lugar, no lugar do Edson, no lugar do Pablo, você entendeu? Só semente que não secou no solo, né, galera? Só semente que o pássaro não devorou, né? Só a semente que a pedra e os espinhos não sufocou. Sou árvore com bons frutos. Pregador Lu, passagem da Bíblia, do semeador. Você tem que ver que tipo de semente que você quer ser na sua casa. Olha, se a sua família foi pobre até a sua vez, então quebra essa maldição dessa pobreza na sua vez. Seja você alguém, seja você um abençoador, seja você o cara que vai mudar isso. Você entendeu? Se o seu pai teve 4, 5 casamentos, 4, 5 divórcios, seja você a quebrar isso na sua casa. Casa uma vez só. Você entendeu? Se lá na sua casa tem eles problemas, seja você a quebrar isso aí. Você não tem essa aqui, pô, meu pai morreu disso, minha mãe morreu daquilo, meu pai é assim, meu avô foi assim, e minha família é assim. Caramba, meu, é sua vez de mudar isso. Nunca teve nenhum faixa preta na sua casa? Em casa também nunca teve. Eu fui o primeiro, entendeu? E é assim, cara, a sua vida. Seja o primeiro. Seja você a semente que vai dar fruto. Vamos lá, vai. Então, né, nós fizemos um triângulo de braço, vem do outro lado aqui, porque esse cabelo então aqui, ó, fizemos uma chave de braço, fizemos uma fuga, fizemos uma reversão, fizemos um monte de coisa aí, mas vamos fazer mais uma finalização daqui, né, para ficar bem legal, né? Lembra de pentear o cabelo, ele se mexeu, penteou o cabelo, o braço entrou, fizemos uma fuga aqui. Olha só, galera. Como o Wagner é muito esperto, cara, ele vai matar o meu quadril agora lá. Vai pôr a mão lá no meu joelho. Aqui, ó. Aí. Como é que eu vou dar o armlock agora? Como é que eu vou fazer o triângulo? Até dá pra fazer, você entendeu? Mas já complicou. Já matou o meu quadril aqui, cara. Como é que faz, né? Ele não vai, mas eu também não vou. Então, eu preciso estourar essa pegada dele aqui, mantenho e trago ele pra cá. E aqui eu fecho um triângulo. Aqui, ó, fecho um triângulo aqui, venho aqui e dou pressão. Se eu quiser inverter esse triângulo, já não tem tanta elasticidade, mas eu inverto e aqui ele vai bater, ó. Por que ele bateu? Primeiro, calma aí que eu já me vi já. Ó, primeiro, eu estou olhando para lá. Eu estou com o ombro no chão. O meu quadril precisa entrar para dentro dele, ó. Senão eu não tenho pressão suficiente, tá? Se o triângulo fechar só aqui, serve para inversão. E agora onde ele vai bater? Aqui. Aqui. Entendeu? Não estou judiando dele. Ou senão, o que eu faço? Passo porque sai a tanga. Venho com 100 quilos. Dou um beijinho nele. Perdeu, malandro. Foi na testa. Não. Tinha que ser, né? A esposa tá ali, cara. Se a gente estivesse sozinho aqui, a minha esposa tá aí, boa lá, tá filmando. Vem cá, Jefão. Obrigado, Wagner. Aí é o seguinte, galera. Fizemos lá todo o trabalho de fuga. E olha lá, o Jefferson pegou no meu joelho lá. Então, eu tenho que fazer uma coisa bem elaborada. Tenho que puxar e chutar. Se eu simplesmente ficar brigando com ele aqui, ó, não vai dar. Principalmente se o camarada tiver pegada boa. Então eu puxo pra mim
e dou um coice. Essa pegada aqui eu preciso dela, e preciso dessa aqui, porque eu vou jogar meu quadril para cima e fechar, ou fechar, certo? Fecho aqui, pego a perna dele e vou indo lá, bater. Se eu fechar nessa primeira aqui, professor, é só uma inversão. Só que eu já fecho aqui, ó, o braço aqui. Então, por que eu fecho o triângulo aparentemente errado? Porque é mais fácil. O triângulo daquele lá que não finaliza bem é mais fácil, já está ali, já está no jeito. Então garante a inversão. Não é raspagem, porque ele não está na minha guarda. Entendeu? Então não ganhei ponto, galera. Não está na minha guarda. Não adianta ficar lá gritando, mais ponto, não está na minha guarda, cara. Não adianta. Tá? Mas a gente já saiu de uma posição já saiu do inferno, estamos próximo do céu. Né? Então aqui a gente já abre o leque de muitas finalizações. Né? Se ele colocar o dedo para dentro, aí vai para cima. Você entendeu? Então, a gente abre um leque de muita coisa aqui. Tá? Vou fazer de novo. Vem cá. Para vocês pegarem a posição. Então, pessoal, na verdade é tudo coisa simples, tudo é coisa que vocês já sabem, mas às vezes passa despercebido no treino, né? Ele se mexeu, criou um espaço, ele pegou lá. Isso. Peguei aqui, tirei. Agora, ó, meu quadril sobe. Aqui eu trago ele, ó. Tá vendo? Tudo tá trabalhando junto, ó. Quadril, tá tudo. A hora que eu tiro o pé daqui, é normal que ele venha, né? Ele já vem, a hora que ele venha lá. Então por que eu fecho com esse aqui? Porque já tá mais fácil, gente, tá fechadinho. Mas se eu quiser trocar, eu troco. Certo? Daqui eu tenho que pegar ele pra cá e tenho que virar pra lá. Senão não dá finalização, não dá pressão. Aí eu, olha lá. O segredo aqui, ó, se eu ficar aqui, ó, não finalizo nunca, ó. Entendeu? Eu agarro a perna dele aqui, ó, vou pra cima. Finalizo aqui também, galera, não tem problema. Entendeu? Aqui, tá, vai. Mas se eu quiser só inverter, eu fecho o triângulo ali e venho pra cá. Finalizo aqui. Olha lá, bateu. Finalizo aqui. Bateu. Pessoal, mão de vaca só faixa azul, adulto pra cima. Tira aqui. Segue. Fechei. Vamos fazer? Ele falou. É que eu não vim com o meu aluno aqui com lagartixa solta, galera. Lagartixa, vocês conhecem o Hugo? Lagartixa solta, que faz a luta narrada. Ah, é ele, seu aluno? É meu aluno. Gil Life. É o Gil Life. Gil Life é seu aluno? Ele chega aí depois de seminário, ele chega aqui e fala assim, bom, então vocês viram todas essas posições aí, que o professor falou, não vale nada não. Eu vou ensinar para vocês aqui agora, eu cheguei do jeitinho dele, né, cara? E aí ele passa as posições palhaçadas que só ele sabe fazer. Aí ele passa as palhaçadas dele. Pessoal, vamos conectar para vir aqui. Chegamos nessa posição. Aí o que acontece? Ele pegou aqui esse joelho aqui de dentro. Ele pegou esse joelho de dentro, nós vamos fazer isso aqui, ó. Sair com o papo. Tá? Nós vamos entregar o joelho de dentro. Olha lá. Fizemos a fuga, ele veio no joelho de dentro. Aí o que a gente faz? Explode essa pegada e vem. Quando vem, sai de omoplata. Certo? Omoplata tem um detalhe. Depois que você fechou esse triângulo aqui e fez esse bloqueio aqui, joga o quadril um pouquinho para o lado de fora, joga a perna para trás e vai com a luta dele. Tá? Tenta não dar essa distância aqui, que ele não bate. Se ele subir, ele
vai rodar a roda. Rodou, tá? Aí faixa preta, faixa marrom. Ah, o resto da molecada esquece isso aí. Não, galera aí que não é graduado, né? Pode treinar, pode fazer, tá? Essa aqui, tá? É mais pra você, quando o cara, ele vai querer te dominar a distância, porque tem camarada, fica aí você aqui na frente. Tem camarada que vai fazer essa reposição, né? E aí o camarada fez a reposição, o que o cara vai fazer? O cara vai querer te dominar a distância. O cara vai querer vir com o joelho na barriga. O cara não vai querer voltar, não vai querer correr o risco, né? E quando ele abre essa distância, quando ele dá um pouquinho dessa distância, segurando o joelho de dentro, você entendeu? Você passa o joelho para dentro, finge aqui que você vai atacar, pode atacar aqui uma quimura, mas sai para o lado, direto, justo. Enfia, é só você enfiar essa perna para dentro, que essa perna dele aqui já está laçada. Aí sobe. Sobe. Ajeitar. Se na hora que você ajeitar o camarada virou, vira. Sobe. Se quiser virar, passa, né? Bora fazer, pessoal. Principalmente os graduados vão estar aqui para isso, para a gente ajudar, tá? E conhecimento não é demais, galera. Vamos aproveitar aí. Não sei quando que eu vou voltar, pô. Alguém quer saber de mais alguma coisa? Quer tirar de dúvida mais alguma coisa? O nosso amigo lá pediu uma queda, vamos fazer uma queda, entendeu? Quem mais tem algum pedido, mais um pedido? Pode falar. Posição qual? Pode fazer, pode pegar alguém para fazer o rodeio e eu te falo. Pode beijar. Tem que tomar cuidado que o carteiro, se deixar, ele fica treinando na internet. Ah, tá. Pessoal, então dá meia guarda, vamos ficar aí, mano. Então dá meia guarda aqui, ó. Triângulo de mão da meia guarda. O que acontece? Quando nós estamos aqui e ele vai esgrimar. Então quando ele esgrima, né, eu aproveito essa esgrima dele e venho. Calma aí, deixa eu levar. Não, tá bom aí, vamos. Isso. Ele esgrimou aqui, ó. Eu venho aqui embaixo. Tá? Então, ele veio, esgrimou, eu venho aqui embaixo. Quando eu venho aqui embaixo, ó, olha, vem aqui, pessoal, desse lado aqui. Eu solto o meu peso aqui, professor, no peito dele, para ele não tirar mais o braço, ó. Wagner, tira o braço. Beleza, Ivan? Todo mundo tá vendo aí, ó? Todo mundo tá vendo a conchinha aqui, ó? Né? Então, olha aqui. Ele esgrimou, devagarzinho, professor. Então, aqui, eu fui chegar perto, ele esgrimou. A hora que ele esgrimou, eu trouxe ele para mim, aproveitei a esgrima dele, eu coloco aqui minha mão de conchinha e solto o peso aqui. Eu não vou lá seco no triângulo não, Ivan. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu corpo para frente, vou vir com o meu cotovelo aqui, ó, forçando a cabeça dele para cá. Principalmente eu que tenho braço curto. Quem tiver o braço mais compridinho vai sentir facilidade. Quem tiver o braço mais curtinho vai sentir dificuldade, tá? Pô, cara, tu vai pegar fácil essa posição que ele te chamou para meia guarda. Se fizer uma meia guarda errada, uma esgrima errada, tá na roça, tá? A posição pega muito justo, ó. Vem com o cotovelo aqui, galera, e força a cabeça dele para dentro. Agora entra, ó. Agora pega no seu bíceps e agora você vai afastando. Ah, lá, já bateu. O negócio é aqui, ó. Depois que você fechou esse triângulo aqui, ó, fez isso aqui, ó. Agora você afasta. Olha o rostinho dele, ó. Olha. Vou fazer uma pergunta. Você colocou o seu braço mais curto.
Eu já tinha feito essa posição, só que eu faço mão com mão voltando. Isso. É uma adaptação para quem É uma variação, mas aí já não é triângulo de mão, é guilhotina. Eu gosto muito, eu pego o nego muito pesado. Então eu tenho dificuldade. Quando o nego esgrima aqui, ó, eu venho direto aqui. Eu venho direto aqui e eu fecho mão com mão. Isso aqui você usa bastante no submission. Agora, o que eu tô vendo é pra dentro. Ó, não pode ter essa quebrada de mulher. É aqui, é na faca. E agora, bateu. Tanto dos 100 kg Do também. 100 kg também, aqui ó. Nós estamos aqui, estamos lutando no submission, ele coloca a mão no meu pescoço para me empurrar, eu venho com a mão aqui, põe o joelho aqui, tá? Faço uma base, ou simplesmente só quebra o quadril. Cadê o professor Anderson, o professor...